Bem, minha gente, nós estamos hoje recebendo aqui no estúdio do Marabá em Alerta, para o nosso Marabá em Alerta entrevista de hoje, o professor Antônio Cardoso. O professor Antônio Cardoso, ele é diretor do campus rural de Marabá, que pertence ao Instituto Federal do Pará. E nós agradecemos aí a sua presença, encontrar um pedacinho na agenda para nos dar um pouco de atenção, professor. Obrigado. Prazer é todo nosso. Muita gente talvez não entenda bem o que seja hoje a atuação do IFPA através do campus rural e através do campus industrial. Como é que a gente explicaria isso para o público, principalmente para o estudante de ensino médio que está nos acompanhando nesse momento? Pois não, na verdade nós temos aqui em Marabá os dois campos. O campo industrial, que trabalha mais a questão da indústria, do comércio, da mineração. E o campus rural, como o próprio nome está dizendo, ele se insere na zona rural. Trabalha mais a formação profissional e tecnológica dos povos do campus, os agricultores familiares, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né? E trabalha a questão das ciências agrárias. Então, lá nós damos o ensino desde o ensino médio até o ensino superior de pós-graduação. Agora, quais são os campos de atuação do Instituto Federal do Pará lá na área rural? Quer dizer, é a mesma dinâmica de ensino que nós temos aqui? Os mesmos cursos são ofertados também? Não, aqui no industrial? É diferente porque lá a gente dá mais voltado para as ciências agrárias. Por exemplo, lá nós temos curso técnico em agropecuária, integrado com o ensino médio, curso de agroecologia, inclusive nós iniciamos recentemente, está mais ou menos com 2 semanas, que nós iniciamos o curso de agroecologia para os povos indígenas. É uma coisa fantástica, convém salientar que os indígenas pouca atenção têm tido com relação à questão da educação. Então, o campus rural, ele se propõe a trabalhar a questão da agroecologia com os povos indígenas. Então, nós temos hoje cerca de 35 jovens indígenas de 12 aldeias daqui do sul e sudeste do Pará, que estão conosco estudando esse curso técnico de agroecologia. Temos também qualificação profissional para os agricultores familiares, pessoas que deixaram de estudar, mas que têm vontade de voltar a estudar, então eles estão lá conosco. Temos formação de professores para as escolas do campo. Então, hoje nós temos as escolas rurais, muitas escolas do campo. Então, precisamos formar professores qualificados. Ainda temos muitos professores leigos. No estado existe aproximadamente cerca de 40 mil professores leigos. Significa quantos por cento, mais ou menos, do total de 100% de professores hoje no estado? O senhor tem esses números? Olha, é um número bem significativo. Eu acredito que seja mais de 50% de Isso é preocupante, não é preocupante. Preciso melhorar isso. Inclusive, a lei da LDB estabelece que, a partir deste ano, não pode ter mais nenhum professor leigo em sala de aula. Entendeu? E a zona rural, infelizmente, é o que mais se tem. Agora, mesmo que estejam trabalhando, podem frequentar, por exemplo, os cursos lá pelo campus e continuar trabalhando. Sim. E, obviamente, preservando aí os seus empregos e se especializando. Com certeza. Inclusive, esses cursos, por exemplo, de formação de professor, de licenciatura plena em Ciências Agrárias e Educação do Campo, é dado no sistema intervalar, que nós chamamos. É exatamente no período das férias, quando eles não estão em atividade nas suas escolas lá. Então, por exemplo, julho e agosto, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós recebemos eles lá, não só esses professores, também os outros alunos. Convém salientar também que nós trabalhamos a questão da alternância pedagógica. O que é isso? O aluno passa 30 dias conosco na escola, lá tem alojamento para os alunos, tanto masculino como feminino, tem refeitório, salas de aula, laboratórios, biblioteca. A nossa área é uma área grande, 354 hectares, fica a 25 quilômetros daqui de Eu Marabá. Tive na pré-inauguração, que teve lá a presença, inclusive, de pessoas influentes aqui da região, professores, políticos, etc. Naquele momento foi feita uma pré-inauguração, estava até chovendo no dia, mas estava muito gostoso, estava muito animado lá e tal. Agora, já está plenamente inaugurado ou ainda tem, porque vocês estavam trabalhando naquele momento, é muito grande lá o projeto, não? Hoje a gente tem toda a parte do ensino já funcionando lá. Esses 5 cursos que eu falei para vocês já estão lá. A empresa que está construindo tem ainda 40, 45 dias para concluir. É uma área nós estamos hoje construindo cerca de 5 mil metros quadrados. Qual é o investimento ali, professor? 7 milhões e meio. 7 milhões e meio agora. Mas isso pode estender. Na verdade, o projeto todo é para cerca de 15 mil metros quadrados. Entendeu? De área construída. Isso vai dar em torno de 15 milhões de reais. Então, tudo é recurso do governo federal, né, através do Ministério da Educação,
que tem liberado os recursos para nós. E é uma coisa fantástica, porque hoje o país percebeu a importância da educação profissional e tecnológica. Hoje os maiores problemas de educação, de emprego que se tem é para esses jovens de 15 a 25 anos, que saem do ensino médio sem nenhuma profissão. Então, a educação profissional e tecnológica é exatamente para formar esses jovens, já ao sair do ensino médio, já ter uma profissão. Então, agora, essa questão da integração do ensino médio, por exemplo, com os cursos oferecidos por IFPA, é uma coisa mais ou menos nova, né? Porque não era assim antes, era? Quando ainda era escola agrotécnica, quando era Cefet, no caso urbano. Agora se intensificou muito mais. Então, inclusive, tem uma legislação que estabelece várias modalidades de ensino. Um deles, inclusive, que nós priorizamos é o ensino médio integrado com o ensino técnico, entendeu? É aquilo que eu falei ainda há pouco, quer dizer, o jovem, o aluno, ao sair do ensino médio, ele já sai com uma profissão, ele já sai como técnico agrícola, enfim. Mas há uma outra leitura nessa questão, não tem? Quer dizer, de repente você recebe um aluno que muitas vezes entra no ensino médio por aí e o curso de vocês é um curso que eu diria exige maior conhecimento. E trabalhando integradamente, vocês vão também fechando aquelas lacunas que faltariam para a compreensão plena do aluno naquilo que está sendo ofertado em sala de aula. Não seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Inclusive, hoje, os alunos que saem do Instituto Federal de Educação, no caso do Pará, eles têm uma preparação talvez muito melhor do que muitas escolas que tem aí, né? A qualificação dos nossos professores, nós temos professores doutores, mestres doutores, entendeu? Que estão dando aula no ensino médio. Inclusive, convém salientar, como eu falei ainda há pouco, nós damos desde o ensino médio até a pós-graduação. Hoje, o Instituto é equiparado às universidades. Então, não há mais necessidade, do aluno se preocupar em fazer um vestibular para a universidade. Porque ele, dentro do Instituto, ele pode ir galgando, é o que nós chamamos de verticalização do ensino, ele pode começar no ensino médio e chegar até a pós-graduação. É um caminho, vamos dizer, especializado e relativamente mais curto, né? Menos complicado. Eu diria, exatamente. Né? E convém salientar que os institutos federais, a educação profissional tecnológica está muito mais próximo da população, entendeu? Comparativamente, muitas das vezes, da própria universidade. Entendeu? Por isso é que hoje nós temos no país mais de 254 campos dentro dessa ótica da expansão da educação profissional e tecnológica. Quer dizer, do governo passado com esse governo agora, se expandiu bastante. Convém salientar que hoje no estado do Pará, nós temos 17 campos do Instituto Federal. O que supera em muito quando era a escola agrotécnica, né, federal. Até supera um pouco a própria Universidade Federal, porque hoje, inclusive, a região sul-sudeste se beneficiou bastante com a criação agora da Universidade do Sul-Sudeste, a Universidade Federal do Sul-Sudeste, mas ainda ela tem uma atuação um pouco restrita com relação à região como um todo. Me parece que deve ter uns 3 ou 4 campos da Universidade, hoje o campus daqui da Universidade Federal do Pará. Comparativamente com 17? Hoje, só o Instituto Federal do Pará, aqui na região, temos 5 campos. Temos aqui em Marabá 2, Tucuruí, Conceição do Araguá e agora em Parauapebas vai ser criado um mais novo campus do Instituto Federal. Agora, eu estou quase encerrando a entrevista com o senhor. Nesse momento, professores do IFPA, acompanhando inclusive outras linhas da educação nesse país, estão nesse momento, através dos seus sindicatos, questionando algumas questões que estão sendo colocadas a nível de aposentadoria futura, salário, etc., e estão parados. Como é que o senhor, como diretor, que trabalhou tanto para incentivar a construção, então, como é que o senhor está vendo isso nesse momento? Na verdade, eu sempre falo o seguinte, a greve ela é legítima e é legal. Hoje a Constituição brasileira permite que o servidor público reivindique, né, as melhorias salariais, melhoria da educação, tudo através. E quando não há acordo, às vezes a greve é um instrumento legal, né? Com certeza. Agora, lógico que tem muitas perdas, principalmente o alunado que fica sem aula, então o aluno fica reclamando, poxa, quando é que eu vou me formar? Quer dizer, eu gostaria muito de me formar para o ano e tal. Então, com o atraso agora, certamente não se sabe até quando vai essa greve, né?
provavelmente vamos ter que fazer, provavelmente não, com certeza vamos ter que fazer reposição do tempo perdido das aulas. Mas algumas atividades continuam. Quer dizer, aquelas atividades essenciais, por exemplo, a questão de pagamentos dos nossos fornecedores, a folha de pagamento dos servidores como um todo, licitações, enfim, há uma perda, por um lado, principalmente na área do ensino, mas muitas coisas como a pesquisa não pode parar, porque você trabalha com ser vivo, animais, plantas e tudo mais, então o pesquisador passa a vida toda para pesquisar. De repente, por causa da greve, ele vai parar. Não tem como interromper. Não tem como interromper. Continuam trabalhando. Então, é uma pena. A gente espera que o governo federal se sensibilize para essa problemática da educação, porque um país sem educação, infelizmente, é um país que não desenvolve. E eu acho que é importante que, e apesar de que o governo, desde o governo passado e o governo atual, ter dado uma certa atenção para a educação, principalmente, como eu falei, na educação profissional e tecnológica, a gente acredita, a gente espera que a nossa presidente Dilma, né, junto com o nosso ministro da Educação, se sensibilize para esse pleito nosso, de todos nós, servidores, professores, técnicos administrativos e do próprio alunado, para que realmente analise bem a problemática da educação no Brasil e realmente dê um olhar mais de prioridade mesmo. De prioridade mesmo. Agora, nesse momento não é só o IFPE, nós temos aí em vários estados também. É nacional. Na verdade, a reivindicação é nacional, não é só do estado do Pará, muito pelo contrário. Eu vi em Minas Gerais essa semana, inclusive, meu caro telespectador, não sei a situação aqui, mas em Minas Gerais existem pessoas que estão com 25, 30 anos de serviço na área de educação, com curso superior, formação, especialização, e que estão ganhando salários equiparativos a pessoas que entraram no serviço público ano passado. Quer dizer, uma coisa, é preciso equiparar, obviamente, os salários, mas é preciso ver também a antiguidade, quem está mais tempo. Então, é preciso ter um olhar mais detido nessa questão. Outra questão é a seguinte, o senhor comentou que os investimentos estão acontecendo e tal. Agora, com toda essa contenção agora de despesas, os recursos continuam chegando também para as obras, etc. No nosso caso, por exemplo, no campus rural de Marabá, convém salientar que, como eu falei para você ainda há pouco, nós somos 17 campos aqui no estado. O campus rural de Marabá hoje tem um orçamento que é o terceiro do Instituto. Está na ordem de 3 milhões só para a manutenção do campo. Essa obra que está sendo executada agora, que eu falei, são 7 milhões e meio, desde o ano passado nós estamos gastando esse recurso, e a projeção que nós temos é mais de aproximadamente 4 milhões de reais para completar as instalações, porque essa é a primeira etapa, né, que nós estamos concluindo agora daqui a 45 dias. E precisamos da segunda etapa, e vamos precisar de mais cerca de 4 milhões. Temos, agora mesmo vai estar começando a construção de uma quadra poliesportiva, né? Vamos fazer a pavimentação da estrada, que vai custar cerca de 5 milhões e meio. Quer dizer, é um investimento fantástico para atender as demandas da população rural. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar um bom trabalho, desejar também que haja um olhar do governo nessas aspirações hoje defendidas pelo sindicato, porque afinal é uma situação nacional, e agradecer a sua presença, desejar um bom trabalho ao senhor, ao seu corpo docente, discente, enfim, para que esse avanço que houve no campo da educação na nossa região possa estar em crescente sempre, porque é isso que nós precisamos. Um país sem educação, como o senhor mesmo disse, fica complicado para a gente entender um país que se desenvolve, que cresce, que precisa de profissionais e que depende basicamente da educação. Obrigado, professor. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer também a oportunidade que vocês estão dando para nós. Disponha. E a nossa instituição se encontra inteira à disposição para toda a população. É importante que se conheça bem o que é o campus industrial, o que é o campus rural, o que é o Instituto Federal do Pará, entendeu? Para mostrar para a sociedade que existe essa grande alternativa para formar profissionais que possam atuar já de imediato em vários setores da indústria, do comércio, da agricultura, enfim, de todos os... Seria importante, então, que a gente colocasse na barra o endereço eletrônico do Instituto Federal do Pará, rural.marabá@ifpa.edu.br. Pessoal, mais uma vez, obrigado, viu? Um bom final de semana para o senhor. Também. Muito obrigado. Obrigado também. A gente volta daqui a pouquinho.